Fala galera, Júnior Nunes aqui, eu quero te convidar a fazer parte do nosso canal. E o Júnior Nunes Convida traz para você muitas novidades, eu quero compartilhar essas novidades com você, então é importante que você se inscreva no canal, que você dê o like, que você ative o sininho e compartilhe com todo mundo que você gostar esse nosso canal, tá bom? Vamos embora pra cima fazer a diferença todos juntos. Fala galera, eu quero aqui compartilhar com vocês as pessoas que fazem com que a gente cresça, que a gente evolua, né? As pessoas que fazem com que esse podcast se mantenha firme e forte. E para começar eu quero falar dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a Canunes Assessoria, essa empresa que vem nos apoiando desde o início. A Canunes Assessoria, além de ser uma empresa familiar, ela vai te ajudar a fazer com que o teu evento dê certo. Se você vai casar, se você vai fazer um evento, procura a Canunes Assessoria, porque são profissionais capacitados para fazer com que seu evento dê certo. Eu também quero falar do nosso patrocinador, que vem fazendo a gente ser muito feliz. Por quê? O Mr. Fritz é o patrocinador que faz a gente. Eu sou gordinho, gente. Eu gosto de comer e uma comida boa, um frango delicioso é no Mr. Fritz. E eu quero aqui compartilhar com vocês esses grandes profissionais. Se você gosta de comer um frango de qualidade, um hambúrguer de qualidade, comida de qualidade, e se gosta de frango também, chama lá o Mr. Fritz, porque eles vão te atender maravilhosamente bem. Então eu recomendo para você o delicioso Mr. Fritz. Então a gente vai falar aqui do nosso patrocinador que me deixa cada dia mais bonito. Olha só que coisa impressionante. Eu vou falar do Junior Barbershop, que não é só um salão de cabeleireiro. Não, o Junior Barbershop ele cuida da sua imagem, melhora inclusive a sua autoestima. Então se você quer ter um corte de cabelo bacana, quer ser muito bem tratado, quer ter um visual bacana, legal, diferenciado e moderno, procura o Junior Barbershop, que ele vai cuidar de você, assim como ele cuida de mim. Então fica essa dica muito legal, procura o Junior lá, que ele vai te dar um talento no seu visual, tá bom? Agora eu vou falar do Melhor em 013, tá? Essa galera que vai te ajudar a se encontrar na Baixada Santista. Então, se você quer ir num restaurante legal, se você quer ir num lugar legal, conhecer alguma coisa bacana na Baixada Santista, procura o Melhor em 013. Essa galera que vem apoiando a gente pra caramba vai te ajudar não só a comer bem, mas a ter excelentes passeios aqui na nossa Baixada. Então, posso te dar uma dica? Entra hoje lá no perfil do Melhor em 013, que eles vão te ajudar a encontrar coisas maravilhosas na nossa Baixada Santista. Fala galera, tô aqui mais uma vez para compartilhar com vocês desse nosso momento especial. Júnior Nunes Convida no ar e hoje é um programa mais do que especial, porque eu posso falar assim pessoalmente, né, com muita alegria. Hoje meu coração tá de fato alegre, não que os outros dias não tivesse, mas hoje é um dia especial porque não é uma pessoa qualquer, né? É um amigo, um irmão, um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu admiro demais. E eu sempre falo que a ideia do nosso Júnior Nunes Convida é trazer pessoas aqui que têm uma história para contar, e essa pessoa tem muitas histórias para contar, e faz parte da minha história também essa pessoa. Então é um programa muito especial para mim, particularmente, e eu tenho absoluta certeza que vocês que estão aí assistindo vão se amarrar nessa história e nessa pessoa. Uma coisa que eu venho falando aqui ao longo do nosso podcast, né, é que é impressionante como a gente se surpreende com as coisas, e esse cara foi um cara que me surpreendeu demais em vários aspectos diferentes, né? E eu sempre gosto de anunciar os convidados, pedindo aí uma salva de palmas, e eu quero pedir para as pessoas aqui presentes, né, para aplaudir Cristiano Cruz. Uma salva de palmas para Cristiano Cruz, meu irmão, meu mano, né? E antes dele falar as besteiras que ele vai falar, nada disso. Antes de compartilhar um monte de coisa legal pra caramba com a gente, né? Eu quero falar pra vocês quem é o Cristiano, um pouquinho, ele vai falar sobre ele, muito mais do que eu, mas o Cristiano tem a formação de engenheiro, né? É mergulhador offshore, chique pra caramba, né? Um cara que é mergulhador e é uma profissão super diferente, então sempre chamou minha atenção porque eu acho uma profissão muito diferente, a profissão de mergulhador, além de ser muito bonita, né? Mas eu sou cagão, tenho medo de ficar debaixo d'água, então acho que o cara tem que ser fera para poder fazer isso. Pode falar cagão, né? Pode. Mas realmente é um cara que tem uma história diferente. E além disso tudo,
é um dos maiores empreendedores do Brasil, né? Quando a gente tá falando de marketing de relacionamento, ele faz parte do mesmo negócio que mudou minha vida, mas ele é a segunda maior referência desse negócio no Brasil. E é um prazer pra mim estar recebendo esse cara. Falei pra caramba porque ele merece que se fale, né? E quem tá aqui com a gente hoje, Cristiano Cruz, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que prazer ter você aqui, mano. É uma responsabilidade, uma honra e uma responsabilidade, né? Nunca imaginei que eu ia estar daqui a pouco fazendo um bate-papo num estúdio tão avançado, com uma pessoa famosa e trocando uma ideia, dá até um nervosismo, né? Tem aquela frase de quando é que foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez, né? E para mim é uma primeira vez, está sendo muito bacana. Espero que vocês gostem também. Cara, tenho certeza que a galera vai curtir. E a ideia do nosso podcast é sempre compartilhar histórias reais. É uma coisa que eu foco muito. E o Cristiano tem muita história. E o que eu gostaria de começar falando um pouquinho para que as pessoas entendam um pouco mais quem é você. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, né? Você é um cara que tem formação como engenheiro, mas, cara, viveu tantas coisas legais. Daqui a pouco a gente vai falar dos números, tá? O Cristiano é um cara que, a partir da decisão dele, milhões de reais foram movimentados, né? Então, ele tem uma história também de muito sucesso que impactou a vida de um monte de gente, mas eu queria que a gente fosse pro início, porque diferente dos primeiros convidados, você tem uma história que é o inverso. Normalmente, eu, por exemplo, eu não tinha opção de escolha. A minha realidade era pobre, de maré desci, então tipo assim, eu só tinha opção de subir. Você foi um pouco da contramão, lógico que você não teve uma infância tão cheia de grana, mas não foi uma infância como a minha. Então, compartilha com a galera quem é o Cristiano e um pouco da tua história para que as pessoas possam entender da onde veio todo esse conhecimento que você tem para compartilhar com a gente. Assim, para começar, eu ouvi o último podcast, eu vi todos, né? O último... Que moral, hein? O nome do corretor de imóveis bacana, aquele que tu entrevistou? Felipe. O Felipe falou que era de 1993, se eu não me engano, né? Quase eu sou quase igual, 1963. Caramba, mano. 1963. Então são 60 quase anos de história para contar, que eu vou ter que resumir. Eu sou filho de classe média, meus pais, os dois professores, meu pai era militar. Mais professor militar, né? Ele dava aula no IME, que é o Instituto Militar de Engenharia que tem lá no Rio de Janeiro. Ele dava aula em outras universidades federais e estaduais e tal. Ele era professor militar, mas militar. Então isso já faz uma diferença em termos da educação que a gente recebe. Ele era muito inteligente, então eu me lembro a gente pequenininho. Assim, classe média militar não é rico nem nada, assim. Tem carne para comer. Nós somos 4 irmãos, mas é um bife para cada um. Nunca faltou. Mas também não é bastante, não é milionário como classe média, morando num apartamento, os 2, 3 irmãos num quarto, a irmã no outro e tal. Muito bem, ótimo, maravilha. Teve uma época que ele foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, eu tinha 6 anos, a gente ficou 2 anos lá, voltei com 8, então tem um componente de ter morado fora, pequenininho, aprendido outra língua, estudando em colégios lá e tal. Eu e meus irmãos, eu sou o mais velho. Com 13 anos eu fui estudar em colégio militar em Porto Alegre e isso fez uma diferença muito grande na minha formação. Eu não gostava muito de ser aluno do colégio militar por uma série de razões, não vou estender aqui, mas hoje em dia eu agradeço muito aos meus pais, ao meu pai em especial, por ter me colocado lá, porque, de novo, um componente muito forte tanto da educação formal. Então, no terceiro ano do segundo grau, eu tinha matérias de matemática, por exemplo, limite integral, que a gente vai ter na faculdade de engenharia e é difícil lá, eu tinha no colégio. Então, a gente sai muito bem preparado, mas os outros valores, né, como disciplina, honra, palavra, coisas que a gente aprende no ambiente que a gente cresce, fazem diferença para o ser humano lá na frente, pro resto da tua vida, né? Então, com 17 anos, eu passei no vestibular para Engenharia Civil no Rio Grande do Sul, na URGS. 17? Eu saí do colégio e passei no vestiba. Foi um ano que eu comecei uma arte marcial que eu fiz durante muito tempo e tive resultados bacanas em campeonatos nacionais e tal. E foi o ano que eu achei que eu era gente grande, né? 17 anos, passei no vestibular e agora eu sou gente grande. E foi o ano que eu arrumei meu primeiro emprego também.
Eu não queria mais ficar pedindo dinheiro pro pai e pra mãe e tal, e que tinha outros interesses. Então, comecei a estudar e arrumei um emprego de programador numa empresa porte médio lá em Porto Alegre. Programava-se COBOL, é o nome de uma linguagem que talvez exista alguma coisa, mas é muitos antigos, né? COBOL e BASIC. E assim eu comecei a ficar gente grande, né? Tinha o meu emprego, e talvez 3 anos depois, eu trabalhando naquela empresa, eu sempre tive uma coisa muito de insatisfação calado, assim, eu não queria estar naquele colégio, por exemplo, durante 7 anos que eu estudei lá dentro, mas eu estava, e assim foi indo, né? Mas nesse emprego eu tive um insight, eu acho que mudou minha vida, negão. Foi 3 anos trabalhando lá dentro, eu era muito motivado, porque eu era novo, ganhava uma grana, eu ganhava mais do que a minha mãe, que trabalhava há 35, 40 anos, eu ganhava mais do que ela já, novinho, morando na casa dos pais ainda, né? Então a grana era para comprar uma prancha nova, para ir fim de semana pra praia, botar gasolina, eu tinha uma vida, tava bem tranquilo, curtindo. Infelizmente não tinha nenhuma educação financeira ainda naquela época, senão eu ia ter juntado um patrimônio. E eu tive um insight, na empresa eram 4 proprietários da empresa, que eram analistas de sistema que ficavam trabalhando conosco ali, e vou chutar uns 6, 7 programadores como eu e digitadores. Umas 15 pessoas trabalham na empresa, e eu me toquei um dia que eu era o único contente. Eu era o único amarradão ali. O único que não ficava em êxtase, em euforia sexta de noite, que sextou, não tinha esse termo na época, mas o astral já tinha, né? E também não ficava deprimido domingo de noite, porque amanhã é segunda-feira, como os outros ficavam. Eu tinha uma energia viva ainda gostava. E quando a gente tem o olho brilhando, a gente atrai as pessoas. Então eu atraía as pessoas. Tinha um diretor, um desses donos da empresa, que queria, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele sentia alguém vivo perto dele, né? E um dia ele me convenceu, vamos fazer um curso de mergulho. Ele tinha medo de um curso de mergulho amador, esse que deve ter aqui em Santos vários, que faz o curso na piscina, e aí um fim de semana mergulhando e tal. Não tem nada a ver com o trabalho que eu vinha fazer, mas aquilo foi uma porta de entrada porque viria a ser o meu futuro durante os próximos quase 30 anos. Nesse curso de mergulho, eu conheci um dos instrutores, ele tinha trabalhado uma vez num trabalho de mergulho comercial, ou seja, em plataformas de petróleo. E ele não tinha gostado. Não, é muito pesado, é meio perigoso. Mas ele falou daquilo, né? E aquela sementinha ficou na minha cabeça buzinando. E eu estava insatisfeito. Eu estava vendo que no que eu trabalhava, se eu continuasse sendo bom, eu me dedicava muito. Eu tentava fazer o melhor que eu podia. Cada dia um pouquinho mais. Isso é um outro ingrediente, cara, que faz a diferença para o ser humano. Tentar fazer um pouquinho melhor a cada dia. Cris, só uma observação. Mas tu observava o teu... você falou que você era um cara que se sentia vivo, tipo, não se incomodava em domingo, porque ia trabalhar segunda, mas o que te fez olhar para esses caras e falar assim, pô, eu sou um peixe fora d'água, se eu quiser crescer, onde foi esse insight que você falou, meu, eu preciso fazer diferente desses caras? Eu acho que, eu não sei exatamente qual foi o catalisador, qual foi a gota d'água, né? Mas teve um dia que eu me imaginei num trem, é como se a nossa vida fosse um trem. E não deixa de ser, cara. Um trem, ele sai do ponto A e vai pro ponto B. Ele não muda de ideia e dobra uma esquina, porque lá na frente, ele sai daqui e se tudo der certo, né? Se não cair o trem na metade do caminho, ele chega lá onde ele tem que chegar, no outro lado do trilho. E a vida de muita gente é assim. As pessoas acham que tá programado. Eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela. Eu cresci assim e vou ser sempre assim. E lá que eu vou chegar. E eu me toquei que se tudo desse certo na minha vida naquela época, estava com 20 anos, programador de computador, se tudo desse certo, eu continuasse subindo, galgando cargos, que é o natural, ia acontecer isso, porque eu me dedicava bastante, talvez um dia eu fosse ser um sócio daqueles caras. Talvez hoje eu fosse um sócio daqueles caras. Só que eu vi, cara, o meu trem tá indo, se tudo der certo, se eu continuar me dando bem, ele vai chegar onde? Eu vou ser sócio desses caras. Eu vou ter a vida que esses caras têm. Aí eu olhei, como é que é a vida deles? E aí eu fiquei apavorado. Eu não quero ter essa vida. Eu não quero ficar em depressão domingo de noite. Tinha muitas vezes durante a semana que eles rolavam um happy hour, eles saíam para beber um negocinho, que eu acho que é para amainar, diluir a mágoa e o estresse e o sentido de não viver, de só passar pelo tempo. Eu falei, cara, eu tô indo pro lugar... Se tudo der certo, eu vou chegar onde eu não quero. E eu tenho que mudar. E em paralelo eu tinha conhecido esse cara do curso e tal. E aquilo eu falei, cara, talvez seja uma porta de saída. Eu me lembro que não existia e-mail há
50, 40 e tantos anos atrás, não existia e-mail, não existia WhatsApp, essas coisas modernas. Eu mandei não tinha nem e-mail, eu mandei uma carta. Existia só uma, porque mergulho, esses de fim de semana, dessas escolas de mergulho, não tem nada a ver com trabalho em plataforma. Existia uma joint venture, uma parceria entre a Marinha do Brasil e as empresas de engenharia submarina que trabalham em plataformas de petróleo ou em navios com mergulho, que eles juntavam a Marinha dava um curso e formava uma turma quando eles precisavam, quase que uma vez por ano. E eu mandei uma carta para essa entidade, cara, quando é que tem um curso aí, sei lá, uma semana depois, 10 dias depois, veio a resposta, me lembro que era uma quinta-feira. Ó, cara, só tem um curso por ano, a desse ano começa em 4 semanas, era logo ali na frente, para se inscrever precisa disso, daquilo, 5 semanas de curso, e se quiser manda, né, os dados e tal, faz a inscrição. E aquela quinta-feira eu não dormi direito, eu fiquei pensando, no outro dia eu fui para a empresa e pedi demissão. No outro dia? No dia seguinte. A galera gostava de mim, né, então eles falaram, cara, tá maluco? O que é isso que tu vai fazer? E nem eu sabia explicar também. Sim, só sentiu. Eles falaram, não, faz o seguinte, cara, a gente dá umas férias, estende uma semana, tu vai lá, faz o tal do curso, e quando tu voltar, se é isso mesmo que tu quer, e aí começou o que foi a minha carreira. Mas eu te faço uma pergunta importante nesse momento. E a tua família? Qual foi a reação das pessoas? Qual foi a reação das pessoas que estavam próximas a você, né? Teu pai, tua mãe, eu não sei quais os teus familiares ainda eram na próximos. Época, meu pai, ele estava morando em Fortaleza, que ele tinha ido trabalhar num CPD de um banco. Eu estava morando com a minha mãe. Eu não sei exatamente o que ela pensou, cara. Eu sou uma pessoa meio... Eu sempre fui meio... Eu acho que isso é uma outra coisa boa. De não dar muita bola. Porque os outros estão falando ou pensando. A vida era minha e quem tinha que resolver era eu. Eu imagino que ela tenha confiado... Você é uma exceção, né, Cris? Você é uma exceção de pensar assim, né? Com certeza. Eu não me lembro, honestamente, se ela deve ter, obviamente, ficado preocupada. Eu acho que ela nem ficou tão preocupada porque ela nem sabia exatamente o que era. Se ela soubesse, ela ia ficar muito mais. Sim. Se ela soubesse exatamente que eu ia lá para 200, 300 metros de profundidade, ela ia ficar apavorada. Mas eu acho que ela não sabia tudo isso. E eu acho que ela confiava em mim, porque eu era o mais velho, o cara que segurava a onda e que era responsável desde pequeno, que sempre fez tudo certinho. Se ele tá falando que ele quer ir, sabe? Beleza, sabe o que ele tá fazendo. Vamos lá. Né? Eu acho que não deu contra. Ela com certeza não deve ter dado contra. Sim. E acabei indo para aquele caminho, né? Fui para o Rio, fiz o tal do curso. Era um curso que nem esses filmes, que a galera bota... Tem um sargento que te bota para ralar o dia inteiro, né? O sargento Severino, nunca vou me esquecer, porque ele fez parte da minha vida, já é falecido. E o curso começaram umas 40 pessoas. Mas em algum momento, quando você chegou lá para fazer esse curso, você pensou assim, putz, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ou não, me encontrei, tava amarradão. Cara, eu tava... no lugar certo. É mesmo, Cris, que massa. Eu sempre fui do mar, né? Eu sempre fui surfista, nadador desde moleque. Meu pai era assim. O pai me ensinou com seus exemplos muitos dessas coisas de se desafiar, de se provar. Legal. Eu me lembro que lá em Tramandaí, onde a gente às vezes ia passar o verão numa casa da família, numa praia do Rio Grande do Sul, que é muito braba, e tem um rio que sai, tipo o rio aqui de Santos, só que lá não tem moles e tal, é um rio que desemboca no mar. O mar lá é muito brabo, e esse rio tem uma correnteza muito forte, então é um local perigoso atravessar o rio na foz do rio ali, e era onde a gente ia nadar. Eu e meu pai, eu e meu irmão, a gente atravessava de propósito. Eu me lembro uma vez que a gente atravessou pro outro lado, agora tem que atravessar de volta. E no outro lado tinha um bolo de gente na praia, em volta de um cadáver, que tinham acabado de tirar da água o malandro. E os ciris tinham comido uns pedacinhos, o negócio era meio feio. Eu e meu irmão pequenininho, não quero voltar. Vai voltar. Mas vai. Agora tu vai voltar. Tem que voltar. Então, foi bom. E aí você chegou no Rio, e aí você fez o curso, se amarrou, me encontrei, e a partir daí, como é que foi? Porque assim, eu acho que a carreira de mergulhador, ainda mais offshore, né? Eu acho que é muito, acho que até nos dias de hoje, não é uma carreira comum, né? Que todo mundo, não, raro. É um negócio raro, né? E aí tu chegou lá, beleza, e tu viu que aquilo poderia ser uma carreira muito melhor do que aquilo que você fazia no escritório. Assim, o curso
prometia, ou pelo menos se achava, que os primeiros colocados fossem ter emprego garantido. Porque me formar no curso não quer dizer que eu estava trabalhando. Eu ia ter que procurar emprego para alguma empresa. Pelo menos eu ia ter uma carteirinha. Eu sou mergulhador comercial, mergulhador profissional. Mas se eu tivesse um dos primeiros lugares, eu achava que eu ia ser convidado. Ou pelo menos ia ser mais fácil. E foi o que aconteceu. O curso foi bem difícil. Como eu falei, começaram 40 pessoas. Toda sexta-feira, o almirante responsável por aquela equipe de treinamento, um coroa, ele ia lá e cortava 4, 5 ou 6. Fora. E foi diminuindo, toda semana diminuindo. Terminaram só 8. De 40? De 40 terminaram 8. E eu fiquei em primeiro lugar. E aí eu consegui o emprego, aí eu pude escolher. 3 empresas me procuraram. Quer trabalhar para mim? Quer trabalhar para mim? Quer trabalhar para mim? E eu acabei indo para um ícone do mergulho, uma empresa brasileira que tinha na época no Brasil, que era a maior do mundo, a maior do Brasil naquela época, Subaquática Engenharia, que acabou acabando, assim, os donos ganharam tanta grana que eu tava trabalhando lá uns 2, 3 anos e os caras, não quero mais brincar. Que legal. Fecharam a empresa, mandaram todo mundo embora e ficaram milionários. Ô, Cris, só uma observação. Você acha que você foi o 01, né? E eu que fui militar. E eu sei que é um processo militar para os caras que ficam, os caras que tocam lá, saem fora, pânico e tal. Mas para você ser 01 nessa questão, você acha que você chegou a ser 01 porque você gostava muito ou porque você é um cara disciplinado e focado? Ou eram as duas coisas? As duas coisas. As duas coisas. Porque se eu não gostasse muito, eu não ia conseguir botar a energia necessária. A disciplina não tem a ver com gostar muito, né? Sim. Do que tá fazendo. Tem a ver com gostar muito do resultado que tu vai alcançar lá na frente. Talvez eu nem gostasse muito de estar ali no curso, mas, cara, eu tenho que arrumar um emprego, talvez eu conseguisse ser disciplinado. Perfeito. Mas aquele astral daquele desafio, que tinha toda uma parte intelectual do curso, né? Uma parte teórica, que envolvia muita física, muita matemática, pro garoto que saiu do colégio militar, cara, comparado com os outros, assim, eu tava anos-luz na frente. E na parte física, agora tem que correr com a aqualang, tem que nadar até aquela ilha, o primeiro que voltar, não sei o quê. Cara, eu praticava arte marcial, eu tava mega em forma. Então eu consegui despontar nos dois aspectos, né? E aí quando tu é bom na parada, tu gosta. Então, e aí é que eu acho muito legal, né? E a gente vem falando, as pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Sobre sorte e resultado. Na verdade, quando apareceu uma oportunidade, né? Você viu lá, foi lá, você estava pronto para a oportunidade. Então você já estava preparado, né? Eu acho que falta isso para as pessoas também. Tipo, nego quer ter resultado, quer ter um bom emprego, até quer ser o mergulhador lá, mas às vezes as pessoas não querem, treinar, não querem trabalhar. Você estava bem fisicamente já, você estudava pra caramba, então quando chegou o negócio você estava pronto. Então, eu acho que sorte, né, é quando você junta ali a preparação, né, e o trabalho, a disciplina, a atividade. Então acho que você está preparado. De sorte, né? Agora, eu tô me lembrando da galera, por exemplo, eu tinha um dupla, a gente andava em duplas lá, né? Eu me lembro que o meu segundo duplo, o primeiro, acabou sendo mandado embora do curso, e ele ficou em 8º lugar, quase que ele não passa. Caramba, eu era o primeiro, ele era o 8º. E a parte difícil dele era a parte teórica, ele tinha vindo de um colégio muito fraco e tal. Cara, mas a vontade do cara... E a gente estudava pra caramba junto com ele, porque ele não podia ficar pra trás. Que massa. E então, quando o cara tem vontade, né? Talvez um dos temperos, um dos ingredientes do sucesso é tu querer demais. Tu ter um sonho ardente. O cara tinha que ser mergulhador na cabeça dele, era o que ele ia fazer. E aí não ficou pra trás. Passou em 8º, mas passou. Show de bola, que legal. E aí você chegou... Se tornou esse cara dessa empresa aqui, né? Os caras decidiram, já tão tranquilo que se lasca. Vai pra outra. Exato. Aí você rodou. Cris, aonde que você já era bem sucedido, você se transformou num mergulhador extremamente bem sucedido. Eu sei que a tua média de ganho era de 20, 30 mil reais, que é uma renda completamente fora da realidade, os padrões comuns, óbvio. Qual foi o ponto de virada para que você se tornasse um empreendedor? Você já era um cara muito bem sucedido no mergulho. Isso. Aonde que você falou, cara, legal, mas por que você decidiu empreender? Porque aparentemente não teria um motivo para isso. Assim, cara, como tu falou, a minha profissão era muito bem remunerada. E eu, por essa dedicação, sempre tentando fazer um pouquinho mais do que eu fazia ontem, né? Naquela indústria do offshore eu fui crescendo muito, então fui virando supervisor, mais novo supervisor de mergulho fundo
na época do Brasil, tal. Cheguei ao cargo que os gringos chamam de Offshore Construction Manager, ou gerente de operações offshore. Eu comandava grandes navios, eventualmente até hoje eu faço um embarquezinho nessa função. Hoje quando eu quero, assim, quando vale a pena, e, enfim, esse ano eu fiz um. Comandava as operações que tem mergulhadores, robôs e tal, ganhando uma grana, né? Só que ao longo eu trabalhei até hoje em torno de 40 anos fazendo isso. Cara, chega uma hora que, por mais que tu goste da tua profissão, enche o saco. E o fato de trabalhar embarcado, longe de casa, tem um fator a mais de encheção de saco. Tu começa, daqui a pouco, a não querer mais viver longe de terra, né? Principalmente no meu caso, quando eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos, e eles começaram a crescer. Até então, talvez eu não sentisse tanto. Ganhando uma grana boa, fico um mês a bordo, mas depois eu tenho um mês de folga. Mas quando tu começa a ter filho e tu começa a perder momentos com eles, eu acho que aí dói mais, né? Eu acho que para mim foi... Claro que talvez antes eu perdesse umas férias, agora eu estava perdendo a apresentação de dança, o Natal, o aniversário, momentos de alegria e de tristeza. Pô, o filho quebrou a perna, eu não tô lá para ajudar. Sim. E tal. Então, ao longo desses... eu comecei a empreender com o nosso projeto há 12 anos atrás. Eu tinha 28 anos de profissão lá, há 12 anos atrás. Com 28 anos de profissão, ao longo desses 28 anos, galgando os cargos nessa indústria, eu tentei empreender 3 vezes no mercado tradicional. Então eu me lembro que eu tive um restaurante chamado Martim Pescador, ele não existe mais em Floripa, não era meu, eles tinham um casal tinha fundado e criado o restaurante, mas eles quiseram ir embora de Santa Catarina e eu acabei arrendando, né? E ele foi meu restaurante durante 6, 7 anos. E era uma relação danada. Eu era muito cru no empreendedorismo, fez um monte de besteira, mas foi uma grande escola. Mas no fim das contas, assim, a gente se dava bem em termos de guia 4 rodas, ele ficava bem qualificado e tal, mas grana mesmo. Chegava fim do ano, eu pagava 13º para todo mundo, não tinha 13º para mim. Isso eu embarcando, né? Quando um funcionário bota na justiça e tal, tu perde uma grana que talvez tu não tenha. Enfim, não gostei tanto da brincadeira. Eu tive uma empresa de informática com um sócio no norte da ilha, eu sou de Florianópolis, moro lá, quer dizer, há muitos anos, e isso foi horroroso, foi uma péssima escolha, assim, que eu fiz na vida, não deu nada certo. Eu tive uma fazenda marinha, que eu achei que eu ia me divertir muito e talvez ganhar algum dinheiro, com produção de ostras e mariscos, num sítiozinho no sul da ilha de Florianópolis que eu tenho lá. A gente botou um lote de 100% na água, com documentação certinho, e começamos a produzir. Cara, era uma relação danada, não dava dinheiro nenhum, e a mesma coisa, daqui a pouco um funcionário tá brigando com o outro disse que roubou, o outro queimou o motor, que não cuidou e tal, e eu, cara, desembarcava querendo descansar e problema pra caramba, e... Enfim, as minhas experiências como empreendedor no mercado tradicional não foram muito bem sucedidas. Legal. Porque não é muito fácil para empreender. Mas também foi o que te deu casca, te ajudou de alguma forma, assim. Os fracassos, entre aspas, eles te prepararam para esse teu momento de empreender com o negócio certo. Diz que não existe fracasso, né, cara? Fracasso é quando tu desiste. Exato. O que existe é tu acertar, se dar bem, ou aprender. Sim. Né? Então, com certeza, talvez eu não tenha tido essa visão na época. Sim. Poxa, não deu certo o meu negócio. Mas o que eu aprendi lá, com certeza, anos depois, quando eu esbarrei numa outra proposta de negócio que é a que a gente trabalha, sim. A bagagem que eu trouxe me tornou evidente que, pô, isso aqui é um bom negócio. Legal. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Show. Né? E aí vem uma segunda parte da história da minha vida que a gente tem a ver junto. E eu acho muito importante falar sobre isso, que eu vou te fazer uma pergunta, já vindo disso, já vindo no mercado super bem sucedido, mas a necessidade de ter mais tempo te fez empreender com o nosso negócio e tal. Mas eu tenho a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, pela tua experiência, pelo teu resultado, tu tem noção quantos milhões de reais foram movimentados, não que foi pro teu bolso? Eu sei que a média 12 milhões líquidos, eu acho, daí para um pouquinho mais, se eu estiver errado tu me corrige, mas eu falo desses números só para as pessoas entenderem que o empreendedorismo de fato muda a vida das pessoas, né? Então quando a gente tá falando de 12 milhões no teu bolso, mas eu queria assim, tu tem uma noção de quantos milhões de reais a tua decisão movimentou? Nos dias de vendavais eram os dias mais difíceis.
Não, estou satisfeito. Não, estou sem fome, pode dar para eles. Que você precisa, sim, se unir com as pessoas que você acredita, se unir num propósito e fazer isso acontecer, porque no final a casa se mantém segura e estável. Cara, assim, uma conta de padeiro rápida é que a gente ganha, vou arredondar, 5% do que a gente movimenta para Polishop. Pode falar o nome, não? Pode, lógico que pode. Lógico que sim. Então, assim, se um dia, ao longo desse tempo, já foram depositados de bônus na minha conta com uns 13, 14 milhões, e isso é 5%, 13, 14 milhões. Bota assim, mais de meio bilhão de reais foi o que a Polishop movimentou, porque um dia eu tomei uma decisão. Bilhão de reais. O Cristiano acabou de ficar mais bonito aqui na minha frente, gente. E é legal falar sobre isso, porque é algo para ter muito orgulho. Eu tenho orgulho de ti, de ser teu amigo, não pelo teu resultado, por ser quem tu é, né? Vocês não têm noção, mas o Cristiano é padrinho de todos os meus filhos. A gente tira as férias um na casa do outro. E eu conheço o ser humano, né? Então, todo o resultado que ele tem é por conta do ser humano que ele é. Mas essa pergunta vem atrelada, irmão, a uma coisa que chama a minha atenção. A gente tá falando de um negócio que mudou a minha vida e mudou a sua também, de milhares de outras pessoas, mas por que você acha que quem tá vendo a gente deu exemplo aqui, a gente não tá aqui para falar da nossa empresa, do nosso negócio, mas consequentemente a gente vai falar, mas por que você acha que as pessoas, muitas pessoas têm preconceito com o mercado de marketing de relacionamento? Porque tanta gente, a Polishop é o dono João Apolinário, um dos maiores bilionários do país, né? E por que você acha que muitas pessoas, muitas nem conhecem esse mercado, mas por que você acha que todas as pessoas têm preconceito ou, sei lá, não entendem esse mercado? O que você acha que é? Eu acho que é um conjunto de vários fatores, dos quais eu posso enumerar alguns, vamos dizer. Primeiro, assim, para se tornar profissional em qualquer coisa que seja, para eu ser mergulhador profissional lá, eu tive que fazer um curso na Marinha de 5 semanas, e isso é uma coisa pouca, né? Mas mesmo assim eu tive que ir, né? Para eu ser médico, são 5 anos de curso e mais a residência. Para ser engenheiro, 5 anos de universidade, estudando pra caramba e tal. Para ser profissional em mercado multinível, a pessoa acha que ela faz um cadastro no computador em alguma empresa e agora ela é profissional de multinível. Cara, alguma coisa está errada. Então, assim, é muito fácil tu colocar a divisa de agora eu sou profissional de multinível. Tu é agora, porque tu fez um cadastro, não sabe nada. Mas aí tu sai falando bobagem. Então, muita gente no mercado, milhares de pessoas, chegam pro seu amigo, cara, tem um negócio aqui para tu ganhar dinheiro fácil, ficar milionário. Não existe isso, mas alguém falou. Se alguém fala isso pra mim, eu vou achar que aquilo tá errado, porque eu não acredito que exista legalmente, nem ilegalmente, até pra tu ser um bandido não é fácil, cara. Né? Então, assim, ganhar dinheiro fácil não tem, né? Então, se o cara me manda uma dessas, e tem um monte de gente falando da abobrinha, tem. Empresas com esquemas ilícitos de enriquecimento, conhecidos como esquema Ponzi ou pirâmide financeira, tem ondas no Brasil dessas empresas vindo e danificando a vida de tanta gente, causando prejuízos, né, na economia popular, e falam que são empresas que desenvolvem multinível, porque é meio... Elas se comparam, dá uma enganada, né, nos incautos, dizendo que são empresas de multinível. E a pessoa não analisa que, cara, Polishop ou tem várias empresas honestas aí, né, entra no site da ABEVD, tem várias empresas honestas e idôneas que trabalham há décadas no Brasil e no mundo, desenvolvendo riqueza, vendendo seus produtos dessa forma. É um meio de trabalhar e distribuir produto. Mas aquela outra, Telex não sei o que o cara ganha e fica dinheiro rico fácil, o cara acredita naquilo. Despreparo, né? Sei lá, desespero. Então, acho que muita gente... E a maioria não viu nem nada, nem do lado ruim, nem do lado bom. A maioria não sabe, não faz a ideia do que seja. Só cria uma opinião baseada naquilo que ele escutou. Mas o preconceito vem dessa de... um cunhado meu entrou num negócio desse, se lascou e tal. Não sabe nem onde o galo cantou, mas ouviu cantar em algum lugar. E aí coloca tudo no mesmo saco. Perfeito, com certeza. Perfeito. E é legal, assim, a gente falar sobre isso de uma maneira muito normal, porque isso está no nosso cotidiano, né, nas nossas vidas.
E agora você falou um pouquinho da tua história, falou um pouquinho do teu empreendedorismo com o nosso negócio, né? Que é a Polishop. Polishop é o meu negócio principal, eu tenho outros negócios, mas foi o negócio que mudou minha vida, não tem nenhum problema falar disso. Aliás, pessoal, uma coisa que eu não falei pra vocês, o Cristiano vai dar uma dica pra vocês no final aqui, uma dica de ouro, a gente sempre tem uma dica de ouro, e no final o Cristiano vai dar uma dica legal pra vocês. Toda vez que eu falo sobre grana aqui, a minha questão nunca é falar para as pessoas, mostrar, poxa, resultado que o convidado teve, não. É mostrar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes tem a descrença, talvez seja nela mesma, né? De coisa que ela passou, que ela já viveu. E uma das ideias, Cris, desse bate-papo é mostrar para quem está assistindo a gente que, pô, você era um mergulhador e tomou uma decisão de, poxa, foi lá e conseguiu ser mergulhador por conta da decisão. E depois você quis empreender, você foi lá e conseguiu empreender e, pô, arrebentar. E é para mostrar para as pessoas que o cara que teve uma realidade pobre de Barra de Si, ou o cara que não teve essa realidade, não importa. Tudo é a decisão. Qualquer pessoa que... porque eu sei que, de repente, tem alguém lá que tá falando assim, pô, mas esses caras aí estão falando, mas não é... É assim, você pode, você consegue. O Cristiano não é um super-homem, eu não sou um super-homem, né? Quem tá aqui, a fé, a cala, ninguém aqui é acima da média, né? Eu acho que são pessoas comuns com alguns valores como disciplina, né? Como não desistir. Eu acho que são alguns pequenos detalhes que fazem as pessoas fazerem a diferença. E a ideia é falar para você que você também pode. Acho que o Cristiano tá dando essa mensagem, esse recado pra gente. Acho que é importante dizer que você também pode se preparar para isso. Perfeito. Né? Quantas histórias a gente ouve de pessoas que... Falar de esporte que eu acho que é mais fácil de você entender. Correr uma maratona. Você também pode? Com absoluta certeza você pode. Quantas milhares de histórias a gente vê que o cara nunca fez esporte na vida, aí às vezes por causa de um susto, teve um microinfarto, ou alguma coisa, mudou uma chave e ele começa a treinar. Mas ele primeiro começa a treinar. Ele começa a fazer uma reeducação alimentar, ele entra num programa de treinamento. Não é porque você também pode correr a maratona, então amanhã eu vou tentar. Tu não vai conseguir. Perfeito. Tu vai morrer, vai se machucar todo. Agora, quando tu resolve, tu começa a se preparar para conseguir aquele resultado. Perfeito. E leva tempo se preparando. E pro sucesso é a mesma coisa. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que foi um total divisor de águas, irmão, eu tava saturado, a gente fiz muitos anos de mergulho profundo, que é 200, 300 metros de profundidade. Para isso, tu fica dentro de uma câmara de descompressão, um mês, tu sabe essa história, já mostrei foto. Dali só sai para um sino de mergulho que vai pro fundo do mar, volta lá para dentro, porque tu tá pressurizado, respirando uma mistura. Tu fica 28 dias dentro de uma lata, morando lá dentro, indo pra água e voltando todo dia, basicamente. Lá dentro da tal da lata, não tem nada pra fazer a não ser livro. Hoje eu acho que tem internet, mas antigamente não existia. E eu levava alguns livros, os outros companheiros que estão lá dentro trancados com a gente nas equipes levavam outros. E chegou à minha mão, alguém tinha levado um livro de autoajuda. Que é esse nome já é emblemático e já é meio negativo, na minha opinião. Já. Autoajuda? É, pra te ajudar, pra se autoajudar, né? Mas eu também não gosto do livro, não. Não gosto muito do Mas a gente já tem um preconceito. Preconceito porque total. Todo mundo acha que não, eu preciso de ajuda. Né? Passa na livraria autoajuda, isso, não é pra mim não, vamos ali na outra. Exato. Era do Lair Ribeiro, que é um médico, um cardiologista mega famoso, e ele é um cara que, isso há 30 anos atrás, ele lia grandes livros, a Lei do Triunfo de Napoleão Hill e tal, e ele compilava aquilo, ele escrevia livros em português, com aquela linguagem super rebuscada e difícil, né? Um livro desse tamanho, não é qualquer pessoa que lê. O uso do Lair Ribeiro é uma linguagem rápida, fluida. Exato. Cara, foi a maior sorte eu ter recebido aquele primeiro. E aí, de repente, eu me deparo com um livro que não era romance, que não era aventura, que não era coisa que eu lia, mas um livro falando, cara, que a gente tem medos, que a gente tem informações gravadas que nos sabotam, que a gente tem paradigmas limitadores que te impedem de ter resultado, e como é que tu... E, cara, era um conhecimento que eu nunca tinha ouvido falar. E aquele foi só uma isca, sabe? Só uma abertura de uma janela para aquele universo daquele tipo de livro. E aí, cara, esse tipo de leitura que eu comecei a incorporar foi o meu treinamento para um dia ter o resultado, tá pronto para um projeto como o nosso. Porque o mesmo Cristiano de antigamente é aquele cara que agora eu quero correr a maratona, mas eu não treinei, não vou conseguir. O meu treinar foi aí que você começou a pensar de uma forma diferente. A pensar diferente. Esse livro foi o teu pai rico naquele momento? É que tu vê, né? Nem tinha aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas esse tipo de literatura, de conhecimento hoje,
tá bastante disponível para quem quiser buscar e procurar. Cara, exato. Agora, se a pessoa só fica jogando videogame e não abre um livro, aí vai ser difícil. E é legal você falar disso, mano, porque eu até coloquei, sempre deixo esses livros aqui, que são algumas das minhas referências, né? Livros que fizeram a diferença total na minha vida. E eu sei que tem gente, eu não era um cara que gostava de ler também, eu não curtia muito ler, né? Mas depois que tu começa a ler e você começa a pensar diferente por conta daquela leitura, que é uma coisa que a gente aprendeu, uma vez que a nossa mente se expande, nunca mais ela volta ao tamanho original. Cara, você descobre um universo novo, assim, e eu acho que as pessoas têm que se permitir fazer o que elas não curtem muito, que era o meu caso, mas, cara, é legal tu falar isso, porque foi o que aconteceu comigo, meu ponto de virada, eu não tive nenhuma pessoa próxima a mim pra me instruir, falar assim, pô, moleque, vai por aqui, né, mas foram os livros, então é legal tu vir por essa vertente, porque pra mim também, meu pai rico foi o livro, né, que me trouxe essa informação, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, né, Negócio Século XXI, foram livros que mudaram a minha história. Cris, qual foi o teu maior desafio em todo esse processo? O que você acha que foi o teu maior desafio? No processo do offshore ou do nosso negócio? No teu processo para que você se tornasse quem você é no nosso negócio, porque eu acho que o nosso negócio foi o teu negócio mais bem sucedido, eu digo assim, né? Financeiramente, no valor. Indubitavelmente. O que você acha que foi o teu maior desafio? Cara, eu acho que é uma habilidade que hoje é uma das mais valorizadas, que é o relacionamento interpessoal. Tu saber lidar com pessoas, né? E eu não tinha essa habilidade muito desenvolvida. Eu sempre fui muito, ou eu era o subordinado, ou eu era o chefe. E no nosso tipo de negócio não existe o chefe e o subordinado. Existem milhares, talvez, de pessoas que são todas parceiras uma da outra. Uhum. Né? Então, assim, eu costumo dizer que para um time que a gente desenvolveu, se eu tivesse a hierarquia, o chicote de mandar as pessoas fazerem o trabalho, como se eu fosse um chefe, cobrar, ó, por dia tu tem que fazer tal coisa, todo mundo ia virar milionário. Uhum. Mas as pessoas fazem o que elas querem no nosso negócio. Então tu não consegue ser chefe, tu tem que desenvolver a habilidade de liderança mesmo, Sim. né? De conseguir fazer com que as pessoas acabem elas querendo fazer o que é melhor para elas, mas que elas não estão querendo. Elas saírem da zona de conforto, elas passarem a ler quando elas não gostam, elas passarem a frequentar eventos quando elas estão com preguiça, elas passarem a vencer o medo e a vergonha quando elas achariam mais confortável ficar vendo a novela. E elas têm que fazer isso porque elas resolvem porque elas querem. Tu não é o chefe. E eu acho que essa parte do relacionamento, que eu sempre fui muito, cara, extremamente bicho do mato. Concordo. Né, extremamente, assim, não é jeito de falar. Quando eu conheci esse projeto que a gente está envolvido em 2011, eu morava há 20 e tantos anos em Florianópolis, e a minha vida social zero. Eu nunca tinha ido jantar na casa de ninguém tinha vindo jantar na minha. Eu desembarcava no meu navio já tão de saco cheio de gente, porque eu era obrigado a conviver com pessoas que eu não estava escolhendo. Ninguém. Alguns eram amigos, outros não, né? Mas é trabalho. Só que eu ficava lá um mês inteiro. Que agora eu não quero ninguém perto de mim, eu quero andar de bicicleta, eu vou sozinho, eu quero ir surfar, eu vou sozinho, eu quero fazer, eu vou sozinho. Não quero ter que combinar com alguém o horário. Se eu quero sair para jantar, se tu sair em turma, todo mundo quer comer pizza, eu quero japonês. Não, vai na pizza. Não, eu não quero, se eu quero comer japonês, eu vou no japonês. Então não convida ninguém, eu vou onde eu quero. Eu achava tão fácil assim. Aí tu começa a desenvolver um negócio que tu tem que andar com um monte de gente. E isso é muito maluco, porque assim, até hoje, galera, o Cristiano é um dos meus melhores amigos da vida, assim. Eu tenho conto nas mãos essas pessoas e ele é o meu irmão, assim, da vida. Embora a Fernanda tenha ciúmes. Mas é legal falar isso, porque assim, eu não sei como a gente se tornou família. Eu não sei. Porque a gente é tão diferente, cara. É tão isso que é muito maluco, assim. Gente, o Cristiano Cruz, ele é o meu malvado favorito, sim. Ele é o Gru, é o Cristiano. Então é impressionante como que a vida, né, faz as coisas para que a gente se relacione e, cara, faz essas coisas maravilhosas, né? Hoje, os meus filhos são apaixonados por esse cara de um jeito maravilhoso. A Fernanda também chegou. A Fernanda chegou
sozinha. Meus filhos assim, cadê o tio Cris? Ela ficou brava. Aí a Gabi foi lá e falei, cara, tia Fê, e agora esqueceu do tio Cris, só quer saber da tia Fernanda. Mas é muito gostoso isso, assim, essas histórias, porque quando a gente conhece a essência das pessoas, Cris. Mas uma coisa que eu sempre te admirei, eu tava assistindo um vídeo do nosso negócio, da Polishop, e passou um cara na televisão, né? Eu não vou falar isso. E passou um cara na TV dando um depoimento muito verdadeiro, né? Que, poxa, as pessoas podiam ter resultados se trabalhassem. Eu achei tão prático, porque as pessoas às vezes floreiam as coisas, e eu nunca gostei de nada que não fosse profundo e real. Ah, não, vem aqui que você vai fazer. Não, o cara foi muito sincero num depoimento que ele deu. Ele tava com um brinquinho diferenciado, eu falei, esse cara, né, tal. Mas eu achei até que ele fosse, né, assim e tal, mas não era, ele era, né, gaúcho e tal, mas tudo bem. E aí não, eu vi que ele era, né, tal, gente boa, e eu falei, pô, esse cara, mas falando sério, eu falei, pô, esse cara, ele é uma referência de profissionalismo. E eu buscava uma referência de profissionalismo naquele momento. E você foi esse cara que me deu essa referência, e a gente tá aqui hoje, 12 anos depois, com um negócio extremamente bem sucedido, e muito do meu sucesso dentro do negócio foi por tua causa. Então... rolou uma parada, não sei se tu se lembra do dia que tu bateu o diamante, e eu acho que tu tava mostrando o plano na sala online. Online, no dia que eu cheguei. E aí o cara veio a notícia, deve ter virado lá a nossa pontuação no sistema, e ele viu que ele tinha chegado num nível excepcional do nosso negócio, que é um desafio. Chegou antes de mim, inclusive. E aí ele se desmontou na sala. Ele tinha que fazer uma apresentação online e tal, pra sei lá quantas pessoas tinham naquela sala aquele dia, centenas. E começou a chorar, e a mulher dele atrás, que eu não conhecia ainda, gritando. E alguém tinha que assumir. Eu falei, cara, calma, vai aí que eu Morre não conhecia aí, ainda. Não, vai aí, faz louco, a festa aí que eu assumo aqui. Que maluquice. Né? Lembra disso? Lembro perfeitamente. Foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Porque talvez muitas pessoas não tenham referência e não entendam por que o cara se emociona e tal. Porque eu era um cara que começou o negócio do zero e 11 meses depois eu tava mudando a minha vida. Era um resultado financeiro diferenciado. Na época era 20, 25 pau. E eu falei, cara, era bastante. Sim, imagina que... E era um sonho a conquistar. Então realmente eu me emocionei. E o Cristiano assumiu a sala online. E daí em diante a nossa vida se misturou. E graças a Deus. E hoje a gente é parceiro de vida. Isso é muito legal. Cris, eu tenho uma pergunta, eu vou te fazer algumas perguntas antes de entrar num bate-bola que vai ser eu te pergunto e você responde. Tenho duas perguntas que eu quero incluir. Uma e é legal, essa é uma pergunta que eu tô curioso para saber a tua resposta, porque a gente já trocou várias ideias e foi legal ver a tua metamorfose do que você fala sobre isso nesse tempo todo. Hoje, o que é Deus para você? Cara, Deus para mim o arquiteto, é a energia que faz tudo acontecer. É o começo de tudo, é o final também. Sim. E é o que permeia o caminho inteiro, né? Então eu acho que é aquela coisa da gente estar alinhado com ele ou não, energeticamente falando, a pureza da intenção da pessoa, e por estar alinhado com ele, colher os frutos disso, né? Ter as inspirações necessárias, ter o Espírito Santo buzinando a coisa certa, ou não. Ou tu tá desconectado daquilo, e aí tu tá em desvantagem, né? Porque tu vai ouvir outras coisas, ou não vai ouvir nada. Então é tudo, né? Show de bola. Que resposta maravilhosa de ouvir, e surpreendentemente excepcional, né? Porque Deus guia a minha vida, e eu sempre falo, é uma coisa que eu tenho, inclusive nesse projeto que eu tô, e nesses projetos novos todos, o podcast é um projeto novo e um presente. Eu pedi uma coisa para Deus, que eu falei, cara, eu só quero que participem desse projeto e todos os meus projetos daqui para frente, pessoas que tenham essa energia bacana com Deus, assim, sabe? Que tem essa conexão. E tem muito a ver sobre fazer as coisas corretas também. Acho que Deus tá muito no que é correto, né? Deus tá certeza nisso, no que é correto. Então, tem muito a ver. E a última pergunta antes do bate-bola que a gente vai fazer, Cris, é uma pergunta uma curiosidade minha, que eu acho que é legal você falar para as pessoas. A gente está falando de empreendedorismo, né? Antes também da DIC e tal. A gente está falando sobre empreendedorismo, sobre mudança. Eu sei que tem um monte de gente que olha e fala assim, meu, cara, esses caras, né? Mas será que é assim? Será que, acontece mesmo, né? Nós fizemos algumas viagens juntos, né?
e eu vou perguntar também qual que é a sua preferida e tal. Mas dessas viagens todas que nós fizemos, qual que você acha que foi a mais especial, assim, e por quê? Né? Porque assim, galera, uma coisa do nosso negócio interessante, embora a gente, né, vai falar do negócio porque nós dois somos do negócio, mas a gente ganha algumas viagens também dentro do negócio presente da Polishop e tal. E qual que pra ti foi a viagem e por que foi tal viagem e por quê? Eu vou te perguntar qual que é o teu lugar preferido, não é essa a pergunta. A pergunta é qual viagem que, tipo, te marcou de uma forma diferente dessas que nós fizemos juntos e por quê? Cara, a gente foi em tanto lugar, né? É uma pergunta difícil de responder. Mas eu diria, talvez, que tenha sido Mykonos, aquela ilha grega. A gente foi para outros lugares da Grécia, foi para Atenas, né? O Partenon e tal. Mas naquela ilha, para quem vem do mar, do mergulho, como eu, que foi a minha vida desde criança, e muito por questão de um filme que eu assisti, tipo, 50 vezes, coisa pouca, chamado Imensidão Azul, que é a história de um mergulhador, Jacques Mayol, um cara que deve estar vivo ainda, Sim. talvez. E o início do filme, principalmente, é nas Ilhas Gregas. E a história dele, molequinho. E o cara é um mergulhador de apneia, aquele que mergulha no pulmão, vai né? embora no pulmão. E a gente no mergulho tem uma coisa chamada, quando a água é muito clara demais, ela chama azul caixão. Porque tu não tem noção, tu tá nadando. Azul caixão, por que será que tu vai morrer? Porque tu tá nadando e olhando com uma máscara e o fundo tá logo ali. Mas não é que tá logo ali, a água é tão clara que parece que tá logo ali, porque quando tu vai indo pro fundo, tu não chega nunca e quando tu vê, tu foi demais e não consegue voltar. E eu saí, e o fato de estar naquelas ilhas, de noite, a lua, sabe aquelas coisas? Aquelas que a gente foi ver um pôr do sol, num lugar especial lá. O mais bonito do mundo, né? Depois do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que é o mais bonito do mundo. Eu saí para nadar um dia na praia da frente do hotel que a gente tava, com óculos de natação. E eu comecei a ver, cara, mas não fica fundo nunca. E era aquele azul, automaticamente, né? Aí, por experiência, não se mergulha com óculos de natação. Tu tem que ter o nariz envolvido na parada, porque se tu vai só com óculos de natação, a pressão vai diminuindo e teu olho vai saltar para fora. Então, sabendo disso, eu tirei o óculos e vou chegar no fundo. E, cara, não chegava nunca. E aí dei aquela mega nadada. Cara, eu fui nadando, eu não sei quanto tempo eu nadei, mas olhando o fundo com óculos e vendo um peixe aqui, um negócio ali e tal. E voltei, sei lá, deu 40 minutos, uma hora. Cheguei na praia que a gente tava lá. Tipo, cara, é o lugar que eu sonhava desde muitos anos. Que assim. massa, Aquela cara. ilha foi... E como a nossa equipe é top aqui, a gente vai colocar para vocês verem algumas fotos desse lugar, dessa viagem também. Eu vou te fazer uma pergunta antes de eu entrar no bate-bola, que eu acho que tu vai saber responder. Tu sabe qual foi a viagem mais especial para mim? Pra ti? Qual que tu acha que foi? Acho que foi Bahamas. Sabia que ia acertar. Tinha certeza que tu ia acertar. Porque você conseguiu registrar uma cena que poucas pessoas conseguiram registrar. Eu acho que eu tenho essa imagem deve estar bem ruim, mas eu acho que eu tenho a imagem desse momento, que a gente tava... Que era só dente? Exato. A gente tava passeando, a gente tava andando de jet. Gente, eu sei que, pô, parece... Eu vou colocar as imagens pra vocês terem certeza do que a gente tá falando. Mas a gente tava lá em Bahamas, andando de jet ski, de frente pro Hotel Atlantis. E eu tinha visto nos filmes também, eu tinha visto um filme que os caras estavam no hotel lá em Bahamas. Eu falei, cara, né, que lugar incrível. E de repente eu tava andando de jet ski e eu olhei pro fundo, tava o hotel de fundo e eu andando de jet ski com esse cara. Ele no jet e eu no outro. Lá, não, por favor, né? Eu tava de jet e de fundo tava o hotel. E aí, nessa hora, o Cristiano conseguiu registrar e ele falou, cara, você tava com um sorriso, assim, que era uma parada... Porque naquele momento eu tava num estado de êxtase, cara. Eu falei, pô, imagina, passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi. Não, e é gozado isso que tu falar de coisa de referência a filme, né, cara? Porque eu sou um cara que gosta de filme. Sim. Principalmente quando é Jason Bourne, de 007 e tal. E esses filmes, eles rodam o mundo inteiro. Eles são feitos pra isso. Exato. Então, assim, dezenas de vezes nessas viagens da nossa empresa, em outras, mas principalmente eu nunca viajei tanto como na nossa empresa, eu senti isso de estar num filme. Aquela viagem de Nova York.
Cara, tá andando em Manhattan com aqueles táxis, com aquelas coisas, as pessoas passando com 10, aquele elevador de cachorrinho com 10 cachorros, e tu tá no Central Park andando de bicicleta. Tu tá no filme o tempo inteiro. E assim, galera, a gente tá falando coisas aqui que nós ganhamos de presente, e eu vou pedir até para os meninos colocarem na edição algumas coisas para vocês verem, porque era uma parada que pra gente também era surreal. Sim. A gente em Nova York, por exemplo, a gente ganhou essa viagem do João Apolinário, mas a gente tava de helicóptero sobrevoando a Estátua da Liberdade. Eu achei um vídeo essa semana nosso saindo assim pra sobrevoar e tudo, trocando ideia no voo, e depois emoção pura, chorando igual criança. Então são muitos momentos incríveis. O papo rola, é óbvio que o Cristiano vai ter que fazer mais um programa, porque isso aqui não dá tempo de fazer o que a gente gostaria. Mas vamos lá, Cris, agora a gente vai fazer um bate-bola. Tipo Marília Gabriela, eu sempre falo isso, né? Marília Gabriela, numa versão um pouquinho... Quem é Marília Gabriela? Whatever. Vai. Não, enfim, tu não lembra quem é a Marília Gabriela? Você tá falando sério? A loira que entrevistava a galera, ele não sabe mesmo quem é. Jesus, tá tudo bem. Pula essa parte. Voltando ao mundo normal, eu vou fazer uma pergunta e tu responde o que vier na tua cabeça, tá? Isso aqui vem antes da nossa dica de ouro. Ok? Então vamos lá. Família. Família, tesouro. Tesouro, bom. Agora sim, um lugar. E aí pode ser viagem, um lugar especial pra ti. Onde que eu nunca fui. Tahiti. Vamos ver se vamos ainda. Tu vê, voltando à referência dos filmes. Por conta do filme do Ed Murphy, eu tenho vontade de conhecer o Tahiti, cara. O Tahiti fica exatamente aonde? Pergunta de geografia. O Juninho tá aqui. Tahiti é um arquipélago entre a Austrália e as Américas. É um lugar longe, no meio do nada. Por que você tá rindo? O Juninho, o meu filho agora nesse momento, ele saberia responder. Com certeza. Vai aqui, pai. E ainda ia me zoar. Dinheiro. O que é dinheiro pra ti? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta poderosa para tu criar a tua realidade, a tua vida. E se tu tiver alguma saúdezinha mental, é uma ferramenta de felicidade. Se tu é uma pessoa podre por dentro, vai servir para coisas que não são legais. Mas é uma mega de uma ferramenta, é importante. Sem isso fica bem difícil. Não é impossível, mas bem difícil. Sucesso. O que é sucesso pra ti? Sucesso eu acho que é tu ser dono do teu tempo, cara. Tu poder escolher o que tu vai fazer, tendo condição mínima financeira para fazer isso. Para ter uma vida que tu quer ter. Ser dono do teu tempo. Cristiano Cruz por Cristiano Cruz. Como é que você se define? Vamos ver. Eu acho que eu sou uma pessoa que tento ter um dia a dia, uma vida em alta intensidade, né? Sempre tentando aprender, melhorar, me curar. E nessa caminhada, se eu der sorte, inspirar pessoas a terem uma vida melhor também. Isso você já fez. E continua fazendo. Antes de você vai agora dar a dica, e aí tu vai dar uma dica olhando pra galera e falar sobre isso. Você falou de inspirar as pessoas, né? E a gente... Um dos meus sonhos da minha vida, acho que o maior legado que eu posso deixar para as pessoas é que alguém lembre de alguma coisa boa que eu fiz, né? Esse é um dos meus maiores sonhos. E eu já posso dizer para você que você é o cara que já fez isso na minha vida. Então, esse aí tu já pode ticar. Pra gente... antes vamos fazer a dica. Eu vou pedir para que você olhe para aquela câmera ali. E aí você, cara, dá uma dica para quem tá ouvindo a gente. E uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas prestarem atenção, eu sei que vocês estão com a gente aqui, espero que curtindo como eu tô, né, aqui de camarote, é que essa dica que o Cristiano vai dar para você é a dica de um cara que tem know-how, experiência vivida. E uma coisa que eu venho batendo sempre na tecla, que a tecnologia, a internet, a velocidade das coisas traz para as pessoas uma facilidade que não existe, uma facilidade de resultado, de instantaneidade, né? De agora, é na hora, tal, é tudo muito rápido, que a gente sabe que não existe. Então, eu tenho absoluta certeza que essa dica que vai ser dada agora, que eu não sei qual a gente nunca combina as dicas aqui com os nossos convidados, vai servir e agregar para sua vida. Então, Cristiano, por favor, dá a dica de ouro aí para a galera, por gentileza.
Dica de ouro, assim, primeira coisa, essa coisa da leitura, né? Então eu tô me lembrando de um livro agora que chama, eu não sei o título em português, chama Outliers, seriam Pessoas Extraordinárias ou Pontos Fora da Curva. E esse livro ele descreve pessoas e negócios que são fora da curva, né? E então, em termos de pessoas, ele pega, por exemplo, no caso, o cara que escreveu a Canadense, lá o futebol é o hóquei, é o esporte dos caras. Então, os Neymares lá do hóquei deles, por que aqueles caras são tão bons em comparação com os outros atletas? Ele pegou os caras de computação como Steve Jobs e o dono do Facebook, como é que é o nome do cara? O Mark Zuckerberg, esses caras bons o dono do Bill Gates, Steve Jobs e tal. Por que esses caras são, ou foram, o Steve Jobs já morreu, o que foram? Será que eles são mega inteligentes e os outros, os Neymares do rock, são mega talentosos? Também tem um pouco disso, mas o que na verdade esses caras tiveram foram milhares de horas de treinamento a mais do que os outros, assim. O cara que tu acabou de falar o nome? Zuckerberg. É o Zuckerberg, é o do Facebook? Do Apple. O do Apple é o Steve Jobs. E o outro Bill Gates. Eles estudavam numa universidade e eles tinham acesso a computadores por uma questão de conhecia não sei o que eles programavam 10, 12 horas por dia a mais que os outros. Os caras do hóquei, que eles eram o aluno que entrava mais cedo na turma por causa daquela idade que tu entra num ano, entra no outro, eles acabavam tendo mais tempo de treinamento do que os outros. Então, assim, se você que está ouvindo esse podcast está querendo um resultado melhor na tua vida, sei lá, uma renda extra, criar algum negócio, qualquer fórmula dessas que o Júnior estava comentando, que pinta na internet, que seja fácil, não existe essa do seja fácil. Tu vai ter que te dedicar milhares de horas para ser bom em qualquer coisa dessas que estão te vendendo como fácil. Há 12 anos atrás, eu trabalhando embarcado há 28 anos já, naquela época. Já tinha tentado negócios, como eu falei, o restaurante, a empresa de informática, não tinha conseguido me livrar daquela vida. Era uma armadilha que eu tinha que me colocado de ter uma profissão que me pagava muito bem e com a qual eu conseguia dar para os meus filhos um plano de saúde maravilhoso, uma casa mega confortável, colégios caros, curso de violino, curso de alemão, o que eu precisava. Como pai, isso é gratificante demais, mas ficava em média 7 meses por ano longe de casa. E eu me deparei com uma fórmula de um negócio que chama mercado de relacionamento, mercado multinível, seja o nome que der. Eu escolhi essa empresa a qual a gente está associado, mas não precisa ser essa. Tem algumas empresas honestas no mundo, né, para dizer o mínimo. Essa fórmula de negócio, ela te permite, com um investimento muito baixo, ao passar por um processo de educação, para tu ter resultado aqui também, tu vai ter que ler, tu vai ter que frequentar eventos, tu vai ter que se dedicar e sair da zona de conforto, que é a mesma coisa que tu vai precisar fazer para ter resultado em qualquer outro negócio, com a diferença que tu não tem investimento aqui, tu consegue mudar a tua vida e a da tua família. E eu consegui isso com o projeto que a gente escolheu. Não sei se pode falar o nome ou não. Lógico que pode. Eu escolhi a Polishop, uma empresa, cara, sem comparação no mercado, né? Um conglomerado do João Apolinário, um gênio do varejo, que abriu um canal para pessoas comuns. O cara que trabalhava com mergulho offshore, ou um microempresário de Santos, que na época tu tinha uma empresa aqui funcionando no outro ramo de atividade, mudarem totalmente a sua realidade. Então, se você está procurando, se está afim de sair do sofá e parar de reclamar somente e fazer alguma coisa a respeito de um futuro melhor, cara, procura aí, pergunta, o que é isso? Quais são as boas empresas de mercado de relacionamento? Como é que eu faço? Como é que eu aprendo? Corre atrás e aceita a ideia de passar por um processo, de estudar, de se desafiar e de ter um resultado melhor ali na frente. De graça não vem. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. As pessoas precisam entender que tudo tem um preço a ser pago.
não existe resultado sem sacrifício. Tudo a gente tem que pagar um preço para chegar lá e não adianta. E o Cris tá todo receoso de falar, né? Não tem nenhum problema falar da Polishop, até porque o presidente da Polishop é uma oportunidade dos maiores empreendedores do Brasil. Isso trouxe credibilidade pra gente fazer negócio com a Polishop. Então, inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, não é o nosso foco desse podcast, mas se você quiser saber mais, pode procurar a gente vai ter o maior prazer em falar contigo sobre isso. Pô, Júnior, eu tô aqui, tenho o meu negócio, eu tenho meu emprego, tenho minha vida, quero saber mais, eu tenho o maior prazer em falar com você sobre isso, não tem problema. A gente vai ajudar você. Mas a dica, eu acho que a principal, porque não é só com esse negócio, qualquer outro negócio. O que vai fazer a diferença não é a oportunidade. O que vai fazer a diferença é você. O quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar naquele resultado. Então, assim, Cris, primeiro, a gente foi cirúrgico no tempo, né? Porque acho que a gente faria mais 5 horas aqui de programa. Mas eu quero te agradecer, o Cristiano tá vindo de Florianópolis para estar aqui compartilhando com você, né? E eu quero agradecer o Cristiano e a Fernanda que tá aqui com a gente também. Quero agradecer porque você dedicou teu tempo para estar aqui com a gente. E as pessoas, embora a gente tá brincando, porque a gente tem intimidade para brincar e para falar e tal, de vez em quando até as piadas internas aqui, mas quando ele fala que ele não é o cara do relacionamento, que ele não é o cara do não sei o quê, né? A gente brinca e chama ele de grupo, que ele de fato é. Mas esse cara aqui, ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, entende? Porque assim, uma das maiores decisões que eu tomei na vida, esse cara me ajudou a tomar sem saber. E depois ele continuou participando da minha vida. Porque os melhores amigos, as melhores pessoas que a gente traz na nossa vida, não são as pessoas que estão com a gente quando a gente tá bem. São as pessoas que acompanham a gente nos nossos piores momentos. Então eu quero agradecer o Cristiano pelos momentos ruins, não pelos bons. Pelos bons tem um monte de gente, mas você esteve do meu lado nos momentos mais difíceis, entendeu, mano? Então é por isso que eu quero te agradecer. Porque depois é fácil, mano. Quando a gente conquista, é fácil estar rodeado. Mas os momentos difíceis não, mano. E você foi esse cara nos primeiros momentos da minha vida. Então, obrigado, é desse cara que eu tô falando. E não podia deixar de agradecer o Cris por isso, assim. Então, não teve nenhum negócio, nenhum projeto meu que eu chamei o Cristiano pra fazer que ele não tenha topado, né? Todos ele topou. Então, hoje aqui, ele falou do estúdio bonito e tal, mas não foi só nesse projeto, né? Em todos os outros ele teve comigo. Então eu quero te agradecer pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pelo teu exemplo como homem, né? Por ser um cara de palavra, um cara que me ensina muito com as tuas atitudes, ranzinza e rabugento às vezes, pra caramba, mas um amigo fiel, um irmão verdadeiro. Então, obrigado por ser quem tu é, né? E o Júnior Nunes Convida é isso aqui, cara. É esse tipo de verdade que vocês vão ver. Eu sou chorão mesmo, acho que eu já chorei em todos os podcasts. Mas hoje tá sendo muito especial pra mim. Então, eu quero agradecer você por estar aqui, por estar com a gente, por compartilhar desse momento tão importante da minha vida, né? E você faz parte de todos esses processos. A gente te agradece demais, obrigado, foi incrível e com certeza a gente vai ter que fazer outro para falar de outras coisas e trocar uma ideia, mas agradeço demais. E como já é de praxe, né, como a gente sempre faz com os nossos convidados, eu queria mais uma vez pedir para nossa equipe aqui dar uma salva de palmas para o nosso convidado, que chama Cris. Obrigado, irmão. Eu te amo, tá? Obrigado. E nós voltamos, né? Já tem aí mais um episódio para vocês do Júnior Nunes Convida. Papo de verdade, pessoas de verdade compartilhando alguma coisa boa com você, tá bom? Beijo no teu coração. Tamo junto. Obrigado.